Sejam muito bem-vindos ao Brazilian in Action, para mais uma daquelas nossas análises super aprofundadas. É isso aí. E hoje a gente tem uma exploração daquelas cheia de reviravoltas históricas. Exatamente. E para começar, todo mundo conhece aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Alguém sussurra uma frase simples no início da roda, algo bem direto, tipo: o gato bebeu leite. E quando essa mensagem passa de orelha em orelha e chega na última pessoa, de alguma forma inexplicável, virou o dragão engoliu o rei. Perfeito, é bem isso. A mensagem original inevitavelmente se perde. As pessoas vão preenchendo as lacunas, exagerando as partes dramáticas, adicionando um pouco de magia para tornar a história mais cativante para quem está ouvindo. E agora, imaginemos que essa roda de telefone sem fio dure, sei lá, mais de 1.500 anos. Nossa, sim. E a frase original não seja sobre um gato, mas o relato incrivelmente íntimo, vulnerável e humano de um ex-escravo. É aí que a coisa fica fascinante, porque quando essa mensagem atravessa os séculos e chega aos dias de hoje, o que a gente tem nas ruas? A gente tem rios inteiros tingidos de verde fluorescente, multidões usando cartolas gigantes, lendas sobre duendes distribuindo beliscões e milhões de pessoas festejando no mundo inteiro. O que começou com uma reflexão espiritual silenciosa e bem solitária, sofreu uma mutação bizarra. Acabou se tornando um maior espetáculo de exportação cultural do planeta. E é exatamente por isso que hoje a nossa missão é separar o homem do mito. Nós vamos desvendar a verdadeira história, a cultura e a complexa evolução do dia de São Patrício. Sem dúvida. Queremos entender não apenas o que aconteceu, mas o grande porquê de tudo isso. E como sempre fazemos aqui no Brazilian in Action, vamos trazer algumas expressões no idioma original para enriquecer o vocabulário de quem nos acompanha. Por exemplo, todo dia 17 de março, as pessoas costumam dizer Happy St. Patrick's Day, ou seja, as pessoas dizem Feliz Dia de São Patrício. Uma frase que ecoa pelo mundo todo, né? Mas a ironia é entender por que o mundo inteiro decide vestir verde nessa data. Como um dia que era estritamente solene lá na Irlanda se tornou uma festa gigantesca, dominada por pessoas que nem sequer vivem lá. Pois é. E para entender esse fenômeno, a gente precisa começar pela fundação de tudo, pelo próprio Patrício. E a primeira grande ironia que encontramos nos registros históricos é que o santo padroeiro da Irlanda... Ele não era de forma alguma irlandês. Exato. Peraí, não era irlandês? Não mesmo. O homem que conhecemos como São Patrício era, na verdade, um romano britânico. O nome dele era Patrícios. Ah, então ele tinha raízes na Grã-Bretanha. Sim, ele nasceu na Grã-Bretanha no final do século IV. Era um período em que o Império Romano ainda exercia influência na região, embora já estivesse em declínio, sabe? Certo. E os documentos mostram que ele vinha de uma família com um certo status e um envolvimento religioso bem profundo. O pai dele, Calpórnios, era um diácono na igreja cristã e também um decurião. Exatamente. E isso é importante de destacar. Mas, só para esclarecer para quem está ouvindo, o que um decurião significava na prática para a família dele? Bom, um decurião era basicamente um oficial local romano. Ele era responsável por administrar a cidade e arrecadar impostos. Ah, então a família de Patrício tinha posses. Muita posse. Eles tinham propriedades, riqueza e uma posição de bastante prestígio na sociedade romano-britânica da época. E o avô dele, Pótitus, era padre. Ou seja, ele cresceu numa bolha aristocrática e cristã super confortável. Totalmente confortável e bem isolada do mundo pagão que existia lá do outro lado do mar, na Irlanda. Mas essa bolha de conforto estoura de uma forma brutal quando ele tem 16 anos, né? Foi um choque de realidade absoluto. Os documentos da época relatam que piratas irlandeses invadiram a propriedade da família dele. Nossa, e ele foi sequestrado. Sim, Patrício foi jogado em um barco e levado como escravo para a Irlanda. É uma transição de vida inimaginável. Caramba, ele passa de um adolescente nobre numa vila romana para um escravo pastoreando ovelhas exposto ao frio e à fome, tá? Acredita-se que possivelmente perto do Monte Slemesh ou da Baía de Quilala. E foram 6 longos anos de cativeiro. E aí entra um ponto crucial para nossa análise. Qual seria? Como a gente sabe desses detalhes tão específicos?
A grande questão é que não estamos dependendo de lendas de terceiros aqui. Ah, claro, as fontes originais. Exato. As únicas fontes contemporâneas que sobreviveram são 2 textos em latim escritos pelo próprio Patrício. E isso aconteceu muitos anos depois, quando ele já tinha escapado, estudado na Europa e retornado à Irlanda como bispo. Esses textos são a Confessio e a Epístola, certo? Isso mesmo. A Confessio, que é como uma apologia sobre a vida dele, e a Epístola. E lendo a Confessio, que traduzindo literalmente seria a confissão, a sensação que dá não é a de ler sobre um mago todo-poderoso, cheio de superpoderes. Longe disso. É uma leitura super vulnerável. É tipo ler o diário íntimo de alguém que está lutando contra a síndrome do impostor. Ele se defende das críticas de outros líderes da igreja e ele mesmo se descreve como um pecador. Ele diz ser o mais rústico e o menor de todos os fiéis. Dá para perceber que ele tinha muita vergonha da própria falta de educação formal, né? Totalmente. Ele usava o termo rusticitas, ou rusticidade, justamente porque os anos cruciais da educação clássica dele foram roubados pela escravidão. E na nossa dinâmica do Brazilian in Action, podemos dizer que ele era um former slave, ou seja, um ex-escravo. Ótima inserção. Esse passado de former slave moldou tudo, e a Epístola Maecitini é igualmente reveladora, mas por um motivo bem diferente. É uma carta bem pesada, né? Muito pesada. É uma carta de excomunhão, cheia de fúria e de dor. Ela é direcionada aos soldados de um líder britânico chamado Corúticos. Esses soldados tinham massacrado e escravizado os cristãos que tinham acabado de ser convertidos por Patrício lá na Irlanda. Então, nesses 2 textos, a gente vê um homem muito real, humilde, traumatizado pelo passado como escravo, mas, ao mesmo tempo, ferozmente protetor das pessoas que ele guiava ali. Um ser humano complexo, cheio de falhas e virtudes reais. Só que isso faz um contraste absurdo com o que a gente lê nos textos escritos alguns séculos depois. Ah, e a história muda de figura completamente. Sim. Quando a gente pega os relatos de escritores do século VII, como Muirshu e Tirahan, é como se eles tivessem transformado o diário desse pastor humilde num roteiro de filme de ação de Hollywood, Virou ficção pura. amaldiçoando reis que se recusam a ouvi-lo. O telefone sem fio começou a operar com força aí. Como que a gente foi do homem real para esse super-herói celta? É aí que entram os agiógrafos. Eles eram essencialmente os escritores encarregados de registrar as vidas dos santos. E no caso do Muirshu e do Tirechan, eles escreveram quase 200 anos depois da morte do Patrício. E eles tinham segundas intenções com isso, certo? Eles tinham uma agenda política muito clara. A igreja de Armagh, lá na Irlanda, queria estabelecer a sua supremacia sobre as outras igrejas da ilha. E a justificativa deles era que a igreja tinha sido fundada pelo próprio Patrício. Ah, entendi. Então, para justificar todo esse poder, eles precisavam que o fundador fosse uma figura invencível, alguém marcial, quase divino. Exato. Eles precisavam de um conquistador espiritual, não de um ex-escravo humilde e cheio de dúvidas. Então, eles literalmente reescreveram o personagem para fins de marketing político da igreja. Nossa, isso explica muita coisa. O poder da narrativa, né? E eu imagino que aquele famoso milagre de banir as cobras da Irlanda venha exatamente dessa mesma fábrica de lendas. Porque as fontes botânicas e biológicas têm uma resposta bem menos milagrosa para a ausência de répteis por lá. Com certeza. A lenda clássica diz que ele expulsou todas as serpentes da ilha direto para o mar, mas a biologia e a geologia nos mostram de forma bem clara que não há cobras na Irlanda desde a última era do gelo. A ilha simplesmente ficou isolada do continente europeu antes que as cobras pudessem migrar para lá, não é? Isso mesmo. A cobra, nesse contexto das lendas dos agiógrafos, era muito provavelmente uma metáfora visual. Representava o paganismo e as antigas crenças druídicas que a igreja queria erradicar. Sensacional! E tem outra coisa fascinante que a pesquisa moderna levanta, que é a teoria dos 2 patrícios. Essa bagunça ainda mais a linha do tempo. Pelo que as fontes indicam, muitas dessas façanhas mágicas podem nem ter sido inspiradas no próprio Patrício, mas num homem completamente diferente. Sim,
Historiadores modernos como T.F. O'Reilly propuseram que a memória coletiva irlandesa acabou fundindo duas figuras históricas diferentes. Como assim? Quem era a outra figura? Os registros papais mostram que, lá no ano 431, um bispo chamado Paládio foi enviado por Roma para ministrar aos irlandeses que já acreditavam em Cristo. Ah, e isso foi antes da missão principal do patrício? Exato. Com o passar das gerações e séculos de telefone sem fio, as histórias do Paládio e as do Patrício se misturaram num único mega apóstolo. Isso levanta uma questão monumental para nossa análise de hoje. Se o patrício histórico não era irlandês, nunca mencionou cobras nos diários dele e era humilde demais para ficar lutando com druidas. De onde surgiram os símbolos que hoje dominam essa data, né? Exatamente. Onde entra o famoso trevo nessa história toda. Porque a narrativa clássica que chega até nós conta que ele pegou um trevo do chão para explicar a Santíssima Trindade aos pagãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, falando em trevo, em inglês usamos a palavra shamrock. So we say, the shamrock is a symbol of Ireland. O trevo é um símbolo da Irlanda. Bela conexão. O shamrock é sem dúvida uma metáfora pedagógica brilhante. O grande problema é que não existe evidência disso na época dele. Nenhuma menção. Nenhuma. O primeiro registro escrito que liga o patrício ao trevo de 3 folhas só aparece em 1726, no trabalho de um botânico chamado Caleb Throwkeld. Espera aí, mais de 1000 anos depois? Sim. Antes disso, no final do século XVII, a gente até vê o trevo aparecer em algumas moedas junto com a imagem dele. Mas durante a vida de Patrício e por quase um milênio depois da morte dele, não há uma única menção a essa planta. Mas por que o trevo teria sido escolhido, mesmo que de forma tão tardia, para representá-lo? Tem a ver com as crenças anteriores da região? Tem tudo a ver. Na mitologia celta e na Irlanda pagã, o número 3 já carregava um peso sagrado imenso. Eles adoravam divindades triplas como as deusas Morrigan e Brigid. Ah, então a transição cultural de uma trindade pagã para a trindade cristã foi facilitada por esses símbolos. Símbolos que já ressoavam com a população local, certo? Exatamente. O shamrock autêntico, com as suas 3 folhas, tinha um valor teológico e folclórico muito profundo para eles. E aqui entra um erro super clássico que vemos em quase toda vitrine de loja ou decoração durante o feriado hoje em dia. O trevo de 4 folhas. Esse é um erro maravilhoso da cultura pop. A botânica nos mostra que o trevo de 4 folhas é uma anomalia genética. Ele ocorre em cerca de 1 a cada 10.000 plantas. É uma raridade. Ele é um símbolo universal de sorte, mas tecnicamente não tem nada a ver com a Santíssima Trindade original ou com o São Patrício histórico. A cultura pop simplesmente pegou a teologia cristã antiga, jogou no liquidificador com a superstição moderna de dar sorte e criou esse novo símbolo. E essa não foi a única distorção visual gigantesca que o feriado sofreu. Talvez a maior ironia de todas, e que choca muita gente, seja a cor do feriado. Hoje, o mundo inteiro se pinta de verde. Mas as fontes dizem que, historicamente, a cor de São Patrício era o azul. Isso mesmo, azul. Espera um pouco, pausa dramática. A cor original era azul. Mas e toda aquela lenda urbana de que a gente precisa usar verde para ficar invisível aos leprechauns e não levar beliscões na rua? Todo mundo fala isso. É pura invenção americana moderna. Mentira. Verdade. O folclore dos leprechauns, esses duendes folclóricos, é bem antigo, sim. Mas essa regra de vestuário de usar verde para evitar beliscão não é. A verdadeira associação cromática da Irlanda por séculos foi com um tom bem específico de azul celeste. Nossa, e de onde vinha esse azul? No século XVI, quando o rei Henrique VIII da Inglaterra declarou-se rei da Irlanda, ele usou um brasão que era uma harpa dourada sobre um fundo azul. Ah, influência britânica. Sim, e mais tarde, no século XVIII, o rei Jorge III criou a Ordem de São Patrício, que era uma ordem de cavalaria britânica lá na Irlanda. E adivinha a cor oficial escolhida? O azul de São Patrício. Exato. O azul era essencialmente a cor do domínio da coroa britânica. Nossa, então se o azul era o símbolo da coroa, o verde teve que surgir como um contraponto. O verde não é sobre duendes escondidos no jardim, o verde é sobre revolução. Começou como uma declaração política perigosa. Precisamente.
a cor muda por rebeldia, e a mudança começa a tomar força durante a Grande Rebelião Irlandesa de 1641. O comandante católico Owen Roe O'Neill usou uma bandeira verde com a harpa. Mas o ponto de virada definitivo veio um pouco depois, certo? Sim, em 1798. A Sociedade dos Irlandeses Unidos, que era um movimento nacionalista profundamente influenciado pelas revoluções americana e francesa, lançou uma rebelião massiva contra o domínio britânico. E para se diferenciarem do vermelho e do azul do exército inglês, os rebeldes adotaram uniformes e fitas verdes. Nesse momento, usar verde se tornou literalmente um ato de traição contra o Império Britânico. E aqui a gente pode trazer mais uma frase em inglês, já que eles tinham até canções sobre isso. The famous song was called The Wearing of the Green, que significa usando o verde. The Wearing of the Green. E as fontes contam que a rebelião de 1798 foi brutalmente esmagada. Mas esse ato de Wearing the Green se imortalizou na consciência irlandesa através dessas canções de protesto clandestinos que falavam sobre como era crime ostentar essa cor. É uma história de resistência muito forte. Com o tempo, essa poderosa afirmação política se fundiu com a identidade da paisagem da ilha, a famosa Ilha Esmeralda, e com o trevo. Cimentando o verde como a cor inquestionável da alma irlandesa, o que nos leva a uma reflexão quase cômica. Um símbolo que começou como uma perigosa declaração de rebelião nacionalista, pelo qual pessoas morreram, hoje é usado como pretexto para beber cerveja tingida e dar beliscões nos amigos. É o bumerangue cultural em ação. Uma transmutação impressionante. E essa transformação de significado nos ajuda a entender a próxima grande mudança do feriado. Porque não foi só a cor que mudou, mas a própria essência de como o dia 17 de março é vivido. O mais surpreendente dessa pesquisa toda é perceber que o feriado, no formato mega festival como conhecemos hoje, não foi inventado na Irlanda. Pode parecer absurdo, mas é verdade. Historicamente, para quem vivia lá na Irlanda, o dia de São Patrício era incrivelmente solene. Era um dia de preceito religioso profundo. Bem diferente das festas de hoje. Muito diferente. As famílias iam à missa de manhã, colocavam um pequeno ramo de trevo fresco na lapela do casaco e o dia transcorria de forma silenciosa e reflexiva. A ideia de fazer barulho ou dar uma festa gigantesca era impensável. Na verdade, por causa desse rigor religioso, a lei irlandesa obrigou os pubs a fecharem as portas no dia 17 de março até o final do século XX. É difícil de acreditar, mas os bares ficavam fechados. Então, como a gente foi de um dia de jejum, missa e pubs fechados para desfiles colossais, música alta e rios tingidos de verde? Nós fomos empurrados pela diáspora. O espetáculo do St. Patrick's Day foi uma invenção quase inteiramente americana, impulsionada por quem saiu da Irlanda. E milhões de irlandeses fugiram da fome e da pobreza nos séculos 18 e 19, né? Sim. E quando eles chegaram aos Estados Unidos, eles eram frequentemente marginalizados e enfrentavam um preconceito enorme. Então, organizar um desfile público não era apenas uma festinha de bairro, era uma afirmação de poder político. Com certeza. Era uma forma de dizer, nós estamos aqui, nós somos muitos e nós temos orgulho de quem nós somos. E o primeiro desfile registrado de São Patrício aconteceu em Nova York, bem antes da independência dos próprios Estados Unidos. Foi em 1762, organizado por soldados irlandeses servindo no exército britânico. E a necessidade de adaptação dessa diáspora acabou alterando até mesmo o cardápio tradicional. Ah, comida! Isso é um clássico da imigração. Sim, porque muita gente acha que o prato nacional irlandês é o famoso corned beef com o repolho tão popular nos Estados Unidos durante o feriado hoje. Mas isso é um mito culinário. Totalmente. Na Irlanda, a carne bovina era historicamente um luxo reservado para os muito ricos. O povo comum comia carne de porco, especialmente um bacon irlandês curado cozido com repolho ou batatas, além do famoso soda bread, o pão de bicarbonato deles. Só que quando esses imigrantes chegaram a lugares como os cortiços do Lower East Side em Nova York, a realidade econômica bateu forte. O bacon que eles conheciam lá da terra natal era caro demais nos Estados Unidos. Mas eles viviam lado a lado com imigrantes judeus da Europa Oriental e descobriram nas delicatessens judaicas o peito bovino curado e salgado,
que é o corned beef. We can say, corned beef is a popular dish in America. A carne curada é um prato popular na América. Era acessível e tinha um sabor surpreendentemente nostálgico quando fervido com repolho. Foi uma verdadeira fusão cultural de sobrevivência gerada pelas ruas de Nova York. E de todas as reinvenções grandiosas da diáspora, eu acho que nenhuma supera o espetáculo do Rio Chicago. Nossa, essa história é maravilhosa. Como que a gente foi parar numa cidade americana, tingindo seu principal corpo d'água com uma cor verde radiante? Let's talk about the river. In English we say, they dye the river green. Eles tingem o rio de verde. É bizarro, né? Mas tudo começou por causa de um problema de encanamento lá em 1961. Encanamento. Sim, o Sindicato dos Encanadores de Chicago, que era liderado por um homem chamado Stephen Bailey, estava tentando localizar de onde o esgoto estava vazando e poluindo o rio. E o método padrão na época para achar vazamento era jogar um corante especial nos canos. Se o corante aparecesse no rio, eles encontravam o buraco. Exato. Um belo dia, o Bailey viu o macacão de um dos trabalhadores dele completamente encharcado e brilhando, num tom de verde quase radioativo. E a lenda diz que ele olhou para aquilo, lembrou do feriado e pensou: e se a gente jogasse isso no rio de propósito no dia de São Patrício? E no ano seguinte, em 62, eles usaram barcos a motor para espalhar cerca de 45 quilos desse corante na água. O rio inteiro ficou verde por uma semana. E o que eu acho mais incrível nessa história não é nem a ideia louca, mas o mecanismo químico por trás do corante. Porque não era uma tinta de parede comum, era fluoresceína. Um composto sintetizado em 1871 pelo químico alemão Adolf von Baeyer, o mesmo cara que ganhou um prêmio Nobel um pouco depois. A fluoresceína é um pó vermelho alaranjado que, quando diluído em água e exposto à luz ultravioleta do sol, emite um verde incrivelmente vibrante. E era uma química tão confiável e visível lá do alto que a própria NASA usava a fluoresceína. Sim, a NASA usava esse corante para ajudar a localizar as cápsulas espaciais da missão Gemini 4 quando elas caíam no oceano. Olha o nível da loucura. Eles estavam literalmente jogando tecnologia de ponta da química e do programa espacial da NASA num rio municipal só para celebrar um ex-escravo do século V. É o ápice do exagero cultural americano. Hoje, Chicago usa uma fórmula secreta à base de vegetais por questões ecológicas, claro, mas o impacto visual que a fluoresceína criou mudou o feriado para sempre, estabeleceu um nível de teatralidade que o resto do mundo correu para tentar copiar. E isso gerou o que a gente pode chamar de um bumerangue cultural maravilhoso. A Irlanda enviou imigrantes com uma tradição que a tinha e puramente religiosa. E os imigrantes americanos transformaram isso num carnaval de orgulho étnico. Um espetáculo financiado a corned beef e corante espacial da NASA. E depois eles enviaram isso de volta para o país de origem. O que a Irlanda fez com isso? Algumas décadas depois, ela teve que importar sua própria tradição de volta. Pelo que os estudos apontam, foi só em 1996 que o governo irlandês em Dublin decidiu adotar o formato de mega festival. Eles criaram eventos de vários dias, com paradas aos moldes americanos, numa tentativa estratégica de retomar a propriedade cultural de um evento que a diáspora já tinha globalizado completamente. Foi um reconhecimento de que o feriado não pertencia mais apenas à República da Irlanda. Ele pertencia à ideia do que é a Irlanda, uma ideia espalhada pelo mundo. E isso nos leva à dimensão sociológica moderna, que é muito mais complexa e, em alguns lugares, bem mais sombria do que a farra dos desfiles festivos de Nova York. Verdade. Quando a gente olha para a experiência da diáspora irlandesa na Grã-Bretanha, em cidades como Londres e Birmingham, a história do feriado envolve um trauma profundo. A gente não pode ignorar o contexto político do final do século XX. De jeito nenhum. Durante as décadas de 70 e 80, a gente teve o auge do conflito na Irlanda do Norte, muitas vezes chamado de The Troubles. Grupos como o IRA realizaram diversos atentados à bomba em solo inglês, inclusive ataques devastadores em pubs na cidade de Birmingham. E, de repente, do dia para a noite, a imensa população de imigrantes irlandeses vivendo na Inglaterra se tornou o que os sociólogos descrevem como uma comunidade suspeita. A hostilidade pública atingiu níveis insuportáveis para pessoas comuns, que não tinham nada a ver com a violência.
O simples sotaque irlandês num pub inglês podia trair agressões verbais ou físicas. E nesse cenário de medo e paranoia generalizada, celebrar o orgulho irlandês nas ruas tornou-se não só impensável, mas em alguns casos proibido. Em Birmingham, por exemplo, o desfile de São Patrício foi completamente suspenso por anos a fio após os bombardeios. Aqueles que ainda tentavam marchar ou exibir símbolos irlandeses faziam isso em grupos bem pequenos, enfrentando xingamentos pesados da calçada. O verde voltou a ser exatamente como foi lá em 1798, uma cor perigosa de se usar. A história se repetindo, né? Mas quando o processo de paz avançou e as paradas finalmente retornaram às ruas inglesas, os estudos mostram que o significado do desfile tinha mudado mais uma vez. A análise sociológica foca em como esses eventos modernos funcionam como locais de negociação de identidade. Eles chamam isso de multiculturalismo celebratório. A geração mais velha, aquela que viveu o auge do preconceito nos anos 70, marchar de novo era sobre cura comunitária. Era sobre voltar a ter um pertencimento seguro. Mas e para os mais novos? Os netos desses imigrantes, que cresceram na Inglaterra e mal têm sotaque irlandês. Como eles entram nessa? Para essa segunda ou terceira geração de imigrantes, o desfile cria um espaço de acolhimento raro para uma identidade fraturada. Existe um termo pejorativo muito comum nessas comunidades, que é o plastic patty. In English, plastic patties. Os irlandeses de plástico. Plastic patties, esse termo é usado para invalidar quem se diz irlandês, mas não nasceu na ilha e não compartilha das dificuldades diárias do país real. Exato. E o dia de São Patrício é muitas vezes o único dia do ano em que a barreira do sotaque, do local de nascimento ou do histórico de vida cai por terra. Todos têm permissão para pertencer àquele grupo. Mas isso gera um atrito muito interessante nas discussões acadêmicas modernas das nossas fontes. Por um lado, temos esse pertencimento e a cura de uma comunidade. Por outro, até que ponto encher a cara de cerveja tingida e usar uma cartola de espuma em formato de trevo realmente ajuda na afirmação cultural de um povo historicamente oprimido? Há um outro termo em inglês que os críticos usam muito, o padwackery. Esse termo, padwackery, refere-se à redução de uma cultura milenar a uma caricatura barata e altamente estereotipada. É mercantilizar a identidade através do absurdo. É o espetáculo de chapéus de espuma verde e rios de cerveja. É quase como a visão que muitos estrangeiros têm do Brasil durante o carnaval, não acha? A ideia gringa de que todo brasileiro vive sambando de biquíni e cocar no meio da rua 16 horas por dia, ignorando totalmente a complexidade econômica, a literatura ou a ciência do nosso país. A comparação é excelente. Quando a diáspora abraça o leprechaun e a bebedeira generalizada, os intelectuais questionam se ela não está apenas alimentando essa versão de parque de diversões da própria cultura. E essa é uma tensão inescapável. Muitos da Irlanda moderna, real, um país que hoje é um gigante da tecnologia na Europa, profundamente secular e literário, detestam essa romantização carnavalesca da Irlanda imaginada. Eles veem a cartola de espuma verde ridícula como um insulto à complexidade do país. No entanto, as análises sociológicas tentam mediar essa tensão, porque analisando as dinâmicas sociais da imigração, é inegável que essa versão hipercomercializada tem um poder aglutinador impressionante, né? Sim, as fronteiras da categoria ser irlandês se abrem nesses desfiles da diáspora. A festa pode ser super caricata, mercantilizada, mas o senso de união e a reafirmação de laços que ela proporciona para essas pessoas são absolutamente reais. É um espaço onde eles podem construir afiliações através da comemoração conjunta. Que jornada monumental nós fizemos hoje nessas pontes, caramba! Fomos longe. Pensa bem, tudo começa lá atrás com os manuscritos antigos de um garoto romano-britânico aterrorizado, forçado a pastorear ovelhas sob o frio inclemente do século V. Daí nós avançamos para os rebeldes nacionalistas do século XVII e XVIII, que adotaram a cor verde como um ato de resistência letal contra o Império Britânico. Saltamos o oceano para os Estados Unidos e vemos encanadores de sindicato cruzando o caminho com químicos vencedores do Prêmio Nobel e tecnologia espacial da NASA, apenas para atingir um rio em Chicago. E finalmente desaguamos nas tensas ruas de Londres e Birmingham,
onde o simples ato de usar uma fita verde na lapela representa a superação de décadas de trauma e a afirmação corajosa da identidade de uma diáspora inteira. É a demonstração perfeita de que a cultura nunca é estática, ela não fica parada no tempo. A história complexa do Dia de São Patrício prova que as tradições são organismos vivos. Elas são continuamente desconstruídas e reescritas por migrações, guerras, inovações científicas e, acima de tudo, pela necessidade humana de encontrar conexão coletiva. O Patrício real, aquele que escreveu a Confessio, provavelmente ficaria chocado e completamente confuso com o que acontece no dia 17 de março, hoje nas avenidas. Ah, sem dúvida nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, como um homem que usou símbolos acessíveis, como o próprio conceito por trás do trevo para unir comunidades dispersas, ele certamente entenderia o propósito emocional por trás da celebração. O que nos traz de volta à nossa metáfora inicial da brincadeira do telefone sem fio. Isso. A mensagem original pode ter mudado completamente, mas a versão final, barulhenta e verde, da história nos diz muito mais sobre as necessidades e os sonhos das pessoas que a estão sussurrando em voz alta hoje, do que sobre quem começou a roda milênios atrás. Uma baita perspectiva para se ter quando olhamos para a história. E isso me deixa com um pensamento final e muito provocativo para quem está nos ouvindo agora. Se a tradição nacional mais visualmente marcante da Irlanda foi, em grande parte, desenhada, ampliada e reinventada, não por quem permaneceu na ilha, mas por pessoas que já haviam partido, o que isso revela sobre a experiência humana como um todo? É uma pergunta profunda. Será que as nossas tradições nacionais mais apaixonadas, aquelas pelas quais a gente briga, se orgulha e celebra com mais ardor, não são definidas pela terra em que vivemos hoje, mas sim pela saudade profunda, persistente e inesgotável do lugar que tivemos que deixar para trás? Fica a reflexão. Pensem nisso na próxima vez que virem uma multidão usando verde pelas ruas. E se a nossa audiência gostou dessa imersão cultural incrível de hoje, continue acompanhando a gente. Como dizemos sempre por aqui, keep learning and stay in action. Continue aprendendo e permaneçam em ação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima exploração.